Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus da Penha, estamos encerrando uma série de mensagens sobre Daniel. Lições da Bíblia, dos heróis da Bíblia, lições dos heróis da Bíblia baseados em Daniel. As lições desse gigante da fé que a Bíblia nos menciona. Nós já falamos sobre a influência dos pais de Daniel, para ele ser o que ele foi. Falamos que Daniel era um homem determinado. Falamos também que Daniel era um homem que sabia construir relacionamentos. Que Daniel era um homem cheio de fé. É evidente, irmãos, que eu não tenho nenhuma presunção de pensar que vou falar tudo com respeito à vida de Daniel. Escolhi algumas coisas que eu reputo que vão ser úteis para a praticidade da vida cristã de cada um de vocês. Bem, o nosso texto básico, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Daniel. Diz assim a palavra do Senhor, a passagem da Bíblia Sagrada. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero destacar mais 3 características da vida de Daniel que vão servir para a gente pautar a nossa vida nesses dias e nesses tempos do fim. Eu quero falar em primeiro lugar sobre a integridade de Daniel. Um homem reto, justo, intocável. Isto é o que significa uma pessoa íntegra. Eu falei aqui algumas vezes na abertura, quando eu preguei nos outros cultos sobre Daniel, eu sempre disse que Daniel é um dos homens mais íntegros da Bíblia. E agora chegou a vez de provar o que eu falei para vocês, que Daniel é um dos homens mais íntegros da Bíblia, com 2 textos. Daniel, capítulo 6, versículo 4, e depois nós vamos para a prova final. Daniel 6, 4, diz assim, depois você mantém a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel, por favor. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Agora vamos para o profeta Ezequiel, que é antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 14. Agora eu vou mostrar para vocês porque Daniel é um dos homens na Bíblia mais íntegros. Daniel, capítulo 14, a partir do versículo 12. Olha o que diz a palavra. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 em diante. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Vou pular para o 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam,
mas só eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas eles livrariam, mas somente livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Que texto interessante. Um depoimento de Deus. Se Deus enviar praga, se Deus enviar juízo sobre uma terra, Daniel, Jó e Noé ficariam livres por causa da sua justiça, retidão, integridade. Quais são as marcas de uma pessoa íntegra? São as marcas de Daniel. Quais são as marcas de uma pessoa íntegra? Primeiro, uma pessoa íntegra é aquela que tem palavra. Fala a verdade. Pessoa que fala a verdade, pessoa que tem palavra, ela fala a verdade. Ela não jura enganosamente, como está lá no Salmo 24, versículo 4. Sabe o que é jurar enganosamente, né? O camarada, para poder você acreditar no que ele fala, olha, eu juro pela alma da minha mãe. Eu juro pelos meus filhos, pela vida dos meus filhos. Ah, se Deus mandasse juízo por essa conversa fiada. Sabe? Camarada jura enganosamente. E uma pessoa que tem palavra, ela não é dúbia. É e não é. Sabe? Sim, não. Pode, não. Vai, não vai. Não, sim, mais ou menos. Sabe? Palavra dúbia. Você não sabe se o camarada está falando verdade ou está brincando. É dúbio. Sabe? Meia verdade, meia mentira. Não tem meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Jesus falou em Mateus 5,37. Seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem palavra. O que ele fala vale. O que ele fala acontece. Porque ele tem palavra. A palavra dele está respaldada pela verdade. Uma pessoa íntegra é aquela que honra o seu nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz: vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Sabe, minha gente? Sabe que eu fico bobo de ver que tem crente que não se importa do nome dele, está no SPC, está no cartório, está no Serasa, está nem aí. Bobagem, deixa para lá. Eu estou com a conta encerrada, deixa para lá. Não tenho crédito, deixa para lá. Uma pessoa íntegra, ela honra seu nome. Ela quer que seu nome esteja limpo. Claro que pode acontecer um acidente na vida de qualquer um. Um acidente que aconteceu, mas acidente, você vai querer reparar. Você vai querer consertar, não é deixar para lá. Pode acontecer. Um cheque seu bater sem fundo? Pode. Pode acontecer. Um título seu ir para cartório. Uma coisa é ir para o cartório, outra coisa é manter o nome sujo. Uma coisa é você ter um cheque sem fundo, que pode acontecer. Outra coisa é você deixar o cheque peixe, nada. Cheque peixe, nada. Certo? Deixar para lá sem fundo. Sabe que tem gente que não honra o seu nome, e lamento dizer, já que o evangelho mantém as coisas às claras, eu lamento dizer para vocês, sabe que tem igreja que não zela pelo seu nome? Sabe que tem igreja que tem um monte de título protestado? Sabe que está toda enrolada? Você sabe que tem pastor com o nome todo enrolado? Como é que o camarada pode ser pastor e tem mais de 20 títulos no pau no cartório? Conta encerrada por não sei quantos cheques sem fundo? Nome no SPC, porque deve a meia dúzia de empresas? Como é que um cara pilantra desse pode ser pastor? Como é que tem
tem gente para seguir um cabra ruim desse, que não zela, que não honra pelo seu nome. A pessoa íntegra honra o seu nome, quer ver seu nome limpo, certo? Uma pessoa íntegra zela pela honestidade. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Zelamos pelo que é honesto diante de Deus, como também diante dos homens. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Zelar pelo que é honesto, pelo que é certo, pelo que é direito, diante de Deus e dos homens. Tem gente que é muito crente na igreja, e se é pentecostal como eu, fala até língua estranha, é muito santo, mas vai ver a vida dele lá fora. O que trata não cumpre, o que compra não paga, sabe? Mas é santo. Irmãos, eu não posso entender no meio do povo evangélico pirataria. Eu quero entender esse negócio. Eu quero entender como é que crente pode comprar produto pirata, se ele zela pela honestidade. Eu queria entender isso. O que está acontecendo? Que quebra de valores são essas? Pastor, as indústrias fonográficas, as gravadoras estão cobrando muito caro. E lá perto do meu trabalho tem um camelôzinho. Olha, CD que está 16, eu pago 5. Só, o lucro é um absurdo. Irmão, você sabe quanto é que está o ICMS? 18%. Você sabe quanto é que está só a tributação federal do imposto de renda sobre o que incide do faturamento? 3,5 no mínimo. Você sabe quanto custa manter um funcionário? Você sabe quanto custa pagar um cachê a um cantor top? Você sabe o que é pagar direito autoral e direito artístico para vir falar uma bobagem dessa? E outra, mesmo que a gravadora cobre um preço absurdo, ninguém tem direito de ser desonesto. Ninguém. Por mais caro que seja, você só deve comprar aquilo que você pode. Não é porque você não pode que você vai piratear. Não pode comprar um tênis Mizuno, Nike, anda de conga. Posso entender uma coisa dessa. Eu não posso aceitar que o povo de Deus participe de algo que mancha a integridade de um verdadeiro cristão. Eu não posso entender, eu não posso compreender, eu não posso aceitar uma coisa dessa, uma vergonha dessa. Você sabe que a pirataria rouba mais de 1,5 milhão de empregos na nossa pátria? Você sabe que a pirataria rouba bilhões de impostos que podiam ser aplicados em saneamento básico, em casa própria, em melhorias para a sociedade? E como é que o crente pode participar de uma desonestidade? Não, pastor, é só R$5, pastor, é só 5, pastor. Se você acha que R$5 pode roubar ou trampulinar, na hora que aparecer a oportunidade para tu roubar 50 mil, você também faz. É porque só apareceu a chance de 5. Que conversa é essa? Quer dizer que roubar R$5 não é roubar, só é roubar 50 mil. Que escala de valores é essa? É porque você não pode meter a mão em 50 mil? Mas no 5 pode. Eu fiquei com vergonha quando eu vi uma reportagem que entre os 10 cantores mais pirateados do Brasil está lá o nome da Cassiane. Entre os 10 mais pirateados. Eu pergunto a vocês, quem é que compra CD da Cassiane? Quem é que compra? Me diz aí, por favor.
É crente. É crente. Crente uma vírgula. Só se for crente no diabo. Como é que pode, rapaz? Entre os cantores do Brasil mais pirateado tem uma evangélica. É uma safadeza. Tem uma rua em São Paulo, tem uma rua lá em São Paulo de atacado, que a maioria é trambiqueiro, pilantra, pirateiro. Minha fita de vídeo. Rapaz, pirateava um cantor. Até pastor não estão perdoando. Nem mensagem em CD estão perdoando. Em Minas Gerais, numa avenida principal, tem um monte de barraca vendendo CD meu a 3 pau. Como é que se acaba? Eu vou fazer um paralelo, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que os traficantes estão poderosos? Sabe por que os traficantes mantêm exércitos nas suas áreas de 300, 400, 500 homens, pagando de 1.000 a 1.500 a cada um? Sabe por quê? Porque tem consumidor. Porque essa sociedade hipócrita alimenta o tráfico. A sociedade mesmo que mete o pau nos governos e na polícia, é essa mesma sociedade que alimenta o tráfico de drogas. E depois, jornalistas, intelectuais, gente que vai lá comprar, fica com cara de vítima. Porque se não tivesse uma sociedade consumista de droga, não teria traficante forte. Sabe por quê a pirataria no meio evangélico está forte? Porque tem crente cara de pau que não sabe o que significa ser íntegro, está comprando. Irmãos, tem CD de cantor evangélico que o pirata lança na frente da gravadora. Na frente, pastor. O cantor que vem aqui quinta-feira é um desses. Quando ele foi lançar, já tinham feito a derrama. Onde é que a gente vai parar? A nossa integridade. Ah, pastor, por que o senhor falou isso aí? Irmãos, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não escondeu que Judas traiu Jesus. E Judas era amigo íntimo de Jesus, escolhido por Jesus. Por isso que eu falo. Eu falo para chocar, para a gente tomar jeito. Chocar. Cada pastor devia dizer na sua igreja: irmão, você não pode comprar uma roupa de marca. Compre a roupa que teu dinheiro pode. Não ensina teu filho a viver segundo uma sociedade consumista, louca e diabólica. Que a pirataria trabalha para alimentar o ego, o desejo das pessoas. Não pode comprar um tênis de marca? Quanto é? 250? Tem um aqui parecido, assim, 70. Não pode comprar roupa de marca? Não pode? Tem uma aqui, 1/5 do preço. Não pode comprar a bolsa de marca, o sapato de marca, o terno de marca. Tem um aqui, semelhante, pirata, sabe? Semelhante. É o desejo consumista que faz com que as pessoas passem o ridículo de serem coniventes com o erro. E lamentavelmente, muita gente na igreja. Eu estava num debate de rádio e estava ouvindo: mas irmão, minha filha chega em casa: mamãe, minha colega tem a boneca tal e eu quero. Ela tem a Barbie. No camelô a Barbiezinha é 1/10 do preço. É lá imitação. O que é que eu vou fazer, pastor? Ensina a tua filha a viver conforme você pode viver. Mostra a ela que ser feliz não é imitar essa sociedade perdida. Ser feliz é você viver no máximo que você pode, dentro da sua possibilidade, com paz com Deus e com as pessoas que você convive. Uma pessoa íntegra, em terceiro lugar. Ah não, peraí, deixa eu falar uma coisa de honesto. Muito pouco. Eu falei de honestidade diante dos homens?
Esqueci de falar de honestidade diante de Deus. Porque também tem esse tipo. Pastor, tudo que eu compro eu pago. Olha, comigo não. Um fio de bigode, pode crer. Tá feio, tá feio, tá feio. Eu sou assim, eu trato meu dinheiro. Mas não é dizimista fiel, não é ofertante, não é íntegro. Engana. Tinha que dar R$2.000 de dízimo. Aí como a igreja, ele é o cara que mais dá dízimo, mas se eu der 1.000 aqui, o pastor, todo mundo vai ver, vai ficar todo mundo contente. 1.000 já tá bom. Está querendo enganar quem? Não é íntegro. Não é honesto. Não dá dízimo conforme ganha. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre honestidade. Não vou pular não. Mas dá um pouquinhozinho só. E a relação patrão-empregado? Vamos falar dos empregados primeiro, que é a maioria que está aqui. Estou só contando, quando eu for mandado embora, vou dar uma calça riada nesse cara, vou entrar na justiça, vou arrebentar. Não tem direito, mas vai arrumar um esquema. Não tem direito, mas vai dar um jeito de tomar do cara. E o patrão que contrata e não quer assinar a carteira, não recolhe o fundo de garantia do trabalhador, os seus direitos, como é que é crente? É crente. E o cara está trabalhando para ele, não tem carteira assinada. E igreja que contrata funcionário e não assina a carteira. Um tempo desse aí, eu estava ouvindo uma história. Um pastor, vamos orar, o inimigo está furioso, irmão. O diabo, Satanás quer tomar a igreja. Continua a história. Irmão, 2 pessoas trabalharam aqui, uma como vigia, outra como servente, trabalharam 15 anos e agora entraram na justiça. Nunca ganharam férias, nunca ganharam 13º, nunca tiveram carteira assinada. É o diabo. É o diabo. O diabo só se foi eles mesmo. O capeta é eles. Quer o quê? É direito, rapaz. Uma coisa é serviço voluntário na igreja. Outra coisa é quando o camarada é funcionário. Tem que pagar. A igreja tem que dar exemplo. Contratou? Paga, desconta. É patrão? Tem que cumprir. Que história é essa? E os irmãos que vêm com aquela conversa? Pastor, tem que sonegar, pastor. A coisa está feia. Dai a Deus o que é de Deus e dai a mais ou menos a César o que é de César. Se César der tudo para César, eu estou ferrado. Então rasga a Bíblia. Então é mentira. Então não tem bênção de Deus. Quando Jesus falou em Mateus 22, 21, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Paulo diz em Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Paga, meu irmão. Paga! Tem que pagar imposto de renda? Paga! Não adianta pegar um... Rapaz, olha, eu descobri um contador. Quanto é que está pagando de imposto de renda por mês? R$500? Eu descobri um contador. O cara é fera. O cara manobra daqui, manobra dali. Manobra de cá, parece até lutador de karatê. Você vai pagar 50 só. De 500 vem para 50. Ué, o que é integridade, meu irmão? Que retidão é essa? Que você não quer pagar a César o que ele tem? Integridade, retidão, zela pelo que é honesto, zela, não é só apenas ser honesto, ele zela para ser honesto. Falando de honestidade, não vou deixar passar também não. Isso é uma vergonha. Um monte de político nosso que não é brincadeira não, meu irmão. Participa dos trambique tanto quanto o ímpio. Participa de safadeza tanto quanto o ímpio. Eu lamento dizer isso. Participa das mamatas mais terríveis tanto quanto ímpio. Pessoas que estão em alto escalão de governo, pessoas que estão em cargos eleitos pelo povo e que participam daquela, não tem integridade nenhuma. Mas para não dizer coisa boa, eu cito. Eu sei que tem mais do que esses que eu vou citar, mas eu tenho que citar o que é bom. Eu sei que tem um monte de político evangélico picareta, pilantra, que participa da roubalheira e da safadeza e que vai na igreja pedir voto e é membro de igreja.
Mas tem gente séria, direita, íntegra, do nome. Deputado federal Walter Pinheiro, da Bahia. Crente, elogiado, sua postura, sabe? Cara limpo. Senador Magno Malta, que como deputado presidiu a comissão do narcotráfico. Cara limpo, direito, que tem honrado o nosso nome. E eu espero que meu irmão, que acabou de ser eleito, eu possa amanhã citá-lo junto desses que já são políticos há mais tempo. Meu irmão é político há 3 meses. Eu espero que meu mano, que é deputado Samuel Malafaia, eu também possa dizer, é íntegro, tem moral, tem dignidade com o passar da sua vida. Porque tem um monte de cara lambão, sem vergonha, pilantra, tomando o nosso voto, e porque é crente, crente vota em... Não, crente vota em crente íntegro. Cara que é íntegro, tem palavra. Quem é íntegro, honra o nome. Quem tem íntegro, zela pelo que é honesto. Quem é íntegro, julga a si mesmo. Reconhece quando erra e repara o dano quando comete. Porque ser íntegro não significa que nunca vai errar, porque é ser humano, pode errar, mas quando erra, ele julga a si mesmo. Não, eu errei, eu não podia ter feito, eu errei, isso aqui está errado. E quando causa dano, vai lá, não, eu vou acertar aqui. Eu acho lindo na Bíblia a história de Zaqueu. O camarada era cobrador de imposto, 3 para cá, 1 para lá, 4 para cá, meio para lá, 5 para cá, nenhum para lá. Isso era Zaqueu. O cara tem um encontro com Jesus. Imediatamente ao encontro, foi tão poderoso, a transformação foi tão real, que ele disse, olha Senhor, a quem eu tenho roubado, eu vou restituir quadruplicadamente. Como é que pode um camarada que está 3, 4, 5, 6 anos na igreja, que frauda o outro, que comete um erro contra o outro, e não reconhece o seu erro, e não conserta o seu erro? O íntegro julga a si mesmo. O íntegro é responsável, quer fazer o que é certo. O responsável é aquele que chama para si a responsabilidade de fazer o que é certo. E o íntegro, ele é fiel ao que se submete. Daniel, está aqui o capítulo, eu já li, repito. Então os príncipes e os presidentes, Daniel 6,4, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Íntegro é aquele que é fiel àquilo que se submete. Eu estou trabalhando aqui com esse patrão, eu tenho que ser fiel, mas sabe o que o comercial diz? Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Porque o cara é fiel a quem se submete. Tem que ser fiel. Esse negócio aqui, rapaz, que esse cara está fazendo, eu vou procurar saber como é que eu vou dar um golpe. A pessoa te dá a oportunidade, te dá a chance, e depois vai lá e puxa o tapete. Não é fiel a quem se submete. Daniel era fiel, era um império pagão. Disse, não, eu tenho que ser fiel a esse imperador, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Você tem que ser fiel a quem se submete. Você tem que ser fiel a seu patrão. Você tem que ser fiel ao seu Deus. Tem que ser fiel ao seu país. Você tem que ser fiel a quem você se submete. A quem você se submeteu. Quem é que te manda? Quem é teu chefe? Quem é o diretor? Quem é o dono? Seja fiel a ele. Não fala não, porque tem um negocinho aqui. O chefe não sabe não, hein? Aqui eu tenho um bolinho aqui para o pessoal aqui, entendeu? 3 para cá, 1 para lá. 3 para cá, 1 para lá. Entendeu? Isso aqui depois a gente divide. Fica quieto. Não, senhor, eu não. Eu tenho que ser fiel a quem eu me submeti. Não participo disso. Esse era Daniel. Você é íntegro? Responde para você mesmo. 2. Uma outra característica.
na pessoa de Daniel é que Daniel era um homem que possuía um profundo relacionamento com Deus. Quais são as características de uma pessoa que tem um profundo relacionamento com Deus? Número 1 é que essa pessoa conhece o seu Deus. E como é que se conhece Deus? As 4 principais fontes que geram conhecimento de Deus. Existem 4 fontes principais. Você quer conhecer Deus? Sim ou não? Sim. Pergunta para o irmão que está perto de você: quer conhecer Deus? Pergunta se quer conhecer, rapaz. Vou perguntar de novo, hein? Você quer conhecer Deus, sim ou não? Sim. Eu queria dizer que eu podia ficar aqui fazendo teste de decibéis. Vamos ver quem vai dizer o sim mais alto. Mas isso não ia adiantar nada. Você só mostra que você quer com as suas atitudes. Eu vou te dar as 4 fontes principais para você conhecer Deus. Busca de conhecimento com o intelecto. Leitura da palavra. Daniel capítulo 9, versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Ele entendeu por onde? Pela palavra. Você quer conhecer Deus? Busca de informações com o intelecto. Leitura da palavra. Agora, a leitura da palavra é como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, pensar, analisar, inferir. O que eu tenho visto é crente fazer leitura dinâmica. Eu prometi ler um capítulo todo dia, eu tenho que ler. Eu de igreja, meu buscar em oração. Irmão, fecha a Bíblia, vai. Deixa de pataquada. Você tem que analisar, pensar, parar. Meditar é isso. Você quer conhecer Deus? Leia a palavra. Aqui está a fonte do conhecimento. Bíblia fechada é um livro como qualquer outro. Bíblia aberta é Deus falando com você. Segunda fonte para você poder conhecer Deus: busca de informação com elementos espirituais. A oração. Daniel, um homem que orava 21 dias. 21 dias orando de jejum. Orava 3 vezes ao dia. Homem de oração. Ninguém quer orar. Ninguém quer orar. Como é que quer conhecer Deus? Você conhece uma pessoa quando você conversa com ele. Você estabelece comunicação. Deus tem N maneiras de falar com você. Você só tem uma maneira de falar com ele, através da oração. Mas o crente não quer orar. Não ora em casa, não ora na igreja, não ora em lugar nenhum. Não ora. Como é que você quer conhecer Deus se você não ora? Se você não fala? Para conhecer tem que se estabelecer comunicação através do domínio da linguagem. A oração. Não quer orar. Não ora nunca. Só ora quando vai dormir. Aquela oração de arrebatado. 3. Como é que se conhece Deus? Aí é uma questão de soberania. Revelações transcendentais de Deus. Deus revela coisas acerca de si, como Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quantas revelações Ele deu a Daniel? A partir do capítulo 10, Deus dá revelações a Daniel acerca das coisas futuras. Então as revelações é algo de Deus. Deus pode trazer revelações para você. É algo transcendental. E a 4ª fonte são as experiências com Deus no nosso viver diário. Quando eu pratico a palavra, eu começo a ver que a palavra é a verdade. E aí eu vejo as coisas acontecerem na minha vida por causa da prática da palavra. E então eu começo a ter experiências com Deus. É uma maneira de você conhecer o seu Deus. Você vê Deus
operar, Deus livrar, Deus agir, Deus te abençoar. São as experiências. Daniel, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, primeiro porque ele conhecia Deus. Segundo, sabe por que Daniel tinha um relacionamento profundo com Deus? Porque Daniel possuía uma comunhão permanente com Deus. Capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10 e depois nós vamos ao 20. Só para destacar uma coisa. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele mantinha um padrão permanente de relacionamento. Agora escuta o depoimento de um rei pagão sobre o relacionamento permanente de Daniel com Deus. Versículo 20. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha aqui, um rei pagão dizendo: Daniel, o Deus a quem tu, o quê? Continuamente serve. Tem um monte de crente domingueiro, cara de pau, que de vez em quando vai num culto de vitória por aí, sabe? Gente que não mantém um contato, uma comunhão permanente, ora de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, vem à igreja de vez em quando, um evangelho light, soft, sei lá o quê, sabe? Evangelho, vem pastor, deixa a minha vida aqui, eu vivo do jeito que eu quero, de vez em quando, aí eu lembro que tem a igreja, aí eu lembro que eu tenho que orar, aí eu lembro que eu tenho que ler a Bíblia, sabe? Não mantém um relacionamento permanente com Deus. Leitura da palavra, oração, comunhão na igreja, evangelização, prática da palavra na sua vida, não tem. Terceiro, Daniel era um homem de um profundo relacionamento com Deus, porque priorizava o reino de Deus. Aqui o texto, já citei. Ele orava 3 vezes por dia, como antes estava acostumado a fazer. Agora escute isso aqui que eu vou dizer para você, irmão. Sabe o que eu tenho visto no nosso meio? Pastor, o senhor tem que entender que eu agora estou numa função, não dá para mim ficar lendo Bíblia e orando toda hora. O senhor tem que entender a minha atividade. Eu sou patrão, eu sou chefe. Sabe quem era Daniel? Daniel era um dos presidentes que comandava 40 províncias do maior império do mundo. Império que naquele tempo tinha maravilhas que hoje nem entendem. Daniel presidia 40 províncias. Você já imaginou o número de gente sem tecnologia, de informática, de telefone? Você já imaginou que tempo? Mas ele não abria a mão. O reino de Deus, prioritário. Sabe o que acontece no nosso meio? Aumento da riqueza, diminuição da comunhão com Deus. Aumento da posição social, se diminui a comunhão com Deus. Quando o camarada, desculpa aqui a brincadeira do carioca, mas quando o camarada era Zé Minhoca, amigo do seu coisa nenhuma, trabalhava para o seu João ninguém, na linguagem que o pessoal fala aí, era rato de igreja. Todo dia está na igreja, todo dia ora, todo dia vem e dá aquele abraço pentecostal. Quando dá tapa na costa do cara, chega a deixar marca de dedão. Tem uns irmãos, rapaz, não é brincadeira. Pá, pá, é uma coça, irmão. Quer bater, bate logo. Isso não é bater, isso é espancar. Aí quando davam a paz do Senhor, fogo puro, rapaz. Pula, fala língua estranha, está na pior.
Tem tempo para orar, tem tempo para servir. Pastor, está precisando de quê? Eu carrego no colo? Um homem desse simpático, mais de 50 anos, pastor, tem que ser carregado no colo. Eu carrego. Faz tudo. Tudo o camarada faz. Sabe? Abre a porta do carro do pastor, fecha a porta, limpa o sapato do pastor, carrega a mala. Amigo do seu coisa nenhuma, trabalhando para o seu Zé Ninguém. Assistente do 5º carimbador. Aí Deus vê o sofrimento do cara. Diz assim, eu vou abençoar esse sujeito. Deus é longânimo, é misericordioso, é bondoso. Aí abre as portas, pá, começa a abrir a porta. O camarada começa a crescer. Aí ele vinha 7 dias na semana na igreja. Começa a vir 5. E está crescendo, vem 4. E está crescendo, vem 3. E está crescendo, vem 2 vezes por semana. E está crescendo, vem 1 vez por semana. E está crescendo de 15 em 15 dias. E está crescendo 1 vez por mês. Aí encontra com o irmão de novo. Aquele mesmo cara que parecia que estava dando uma coça de tapa nas costas, abraçava, falava língua estranha, se era pentecostal, apertava a mão, dançava, só faltava cair no poder quando encontrava com outro irmão. Aí ele vai encontrar de novo com o mesmo irmão. Passou, irmão. Que lamentavelmente no nosso meio tem gente enganada. Quanto mais ele cresce diante da sociedade, menos ele prioriza as coisas de Deus. Quanto mais ele tem riqueza, menos ele se dá para Deus. Tinha que ser exatamente ao contrário. Senhor, eu não tenho como te agradecer, eu não tenho como te honrar, a não ser que cada vez mais na minha vida eu serei fiel, eu vou priorizar o teu reino, eu vou buscar mais a tua presença, eu vou te servir melhor. E aí, irmão, não fica chateado com o que eu vou falar. Eu não estou falando, não estou julgando ninguém aqui. É por isso que Deus muitas vezes deixa muito crente no sufoco. Porque é a única maneira de entrar no céu. Ai, Jesus, eu sou teu servo. Olha para mim, Senhor. Isso, ai, que maravilha. Assim você é, né? Porque se eu abençoo você, você dá um chute na bênção. Você troca a mão pelo pé. Você fica metido a besta. Você fica orgulhoso, vai Deus. Deus está me abençoando mesmo, né? Não está te abençoando não, né? Eu lamento, viu? Mas Deus está me abençoando, né? É porque Ele viu alguma coisa em mim que não viu em você, entendeu? Ah, louvado seja eu, glórias ao meu nome. É, rapaz, eu sou bênção, viu, meu filho? Eu sou bênção, você não sei, mas eu sou. Porque louvado é Deus e eu também, né? Glória a Jesus, também a mim. Então, aí Deus, então é melhor ficar no sufoco, ficar no aperto e ser fiel. É por isso que para alguns Deus não dá, para que você possa entrar no céu. Está falando. Daniel tinha um profundo relacionamento com Deus, porque ele vivia segundo aquilo que ele dizia que cria. Não era um viver hipócrita, farisaico. Ele vivia segundo aquilo que ele dizia que cria. A vida dele era pautada na prática daquilo que ele dizia que cria. Eu creio em Deus, então eu tenho que obedecer a sua palavra. Então eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que viver aquilo que eu digo que creio. E nós, irmãos? Irmãos, há tanta gente vivendo um farisaísmo, uma santidade tão safada, fajuta, de capa, de aparência, e a vida toda errada, safadeza, adultério, prostituição, trambique, molecagem, e na igreja, aleluia, maravilha, manda mais, papai, manda mais, oh, glória, mas vai ver a vida dele lá fora. Daniel vivia segundo aquilo que ele cria. Você tem que viver segundo aquilo que você crê. Você não diz que crê em Jesus? Você não diz que Ele mudou a sua vida? Então tem que mudar mesmo. Tem que deixar aquela vida velha de erro, de pecado. Tem que deixar aquela vida podre, aquela vida de manias. Tem que deixar. Você tem que viver de acordo com a palavra. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. 1 João 2,4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
Guardar é uma palavra que significa praticar, viver nesse contexto. Aquele que diz, eu conheço Jesus, mas não vive os seus mandamentos, é mentiroso, é hipócrita, é fariseu, é de fachada. E nas igrejas por aí afora, tem um monte de gente vivendo assim. Não vive segundo aquilo que diz que crê. E Daniel era um homem de uma profunda comunhão com Deus, porque Daniel obedecia a Deus acima de qualquer coisa. Os camaradas viram que não podiam pegar Daniel em nada. Disseram assim, só tem um jeito de derrubar ele. Vamos fazer um edito, porque o rei queria colocar Daniel como primeiro-ministro. Tu já imaginou? Um cara judeu que foi levado cativo para o Império Caldeu, foi levado para servir no palácio ao rei. Agora o imperador quer colocá-lo como primeiro-ministro. Você já imaginou a inveja e a ciumada? Os outros presidentes disseram, não vamos deixar não. Vê se tem alguma culpa, não tem. Vê se tem algum erro, não tem. Vê se tem algum arranjo, não tem. Vê se ele arma alguma coisa, não tem. Vê se ele rouba o rei, não rouba. Vê como é que é a vida dele, é leal. Então só tem um jeito. Ele é fiel ao seu Deus. Ele ora 3 vezes a Deus. Ele tem uma vida de comunhão permanente com Deus. Está aqui. Vamos fazer um edito para o rei assinar. Durante 30 dias ninguém pode pedir nada. Sabe o que Daniel fez? Não estou nem aí. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Se amanhã no Brasil entrar um governo maluco e disser que quem prega o evangelho vai preso, vão me visitar na cadeia. Claro, se a lei dos homens quiser interferir na lei de Deus, a lei de Deus é maior. Nós vamos pagar a pena. Quero deixar bem claro. Ah, pastor, se você obedecer a Deus e desobedecer aos homens, Deus vai dar um livramento. Não vai dar não. Vai pagar o pato. Vai pagar a pena, porque são as leis que nós somos submetidos. É só você ler a Bíblia. Os apóstolos tinham regras. Tá, com Deus, tá tudo bem, mas com os homens, você vai pagar a pena. Isso é a vida. Se amanhã botarem uma lei no Brasil, é proibido pregar o evangelho, eu vou pregar, vou ser preso, eu vou pagar a pena. Com Deus, eu estou vendo lá na frente, eu estou vendo lá o futuro, eu estou vendo as coisas futuras, eu estou vendo que tudo nessa terra é passageiro, e eu estou vendo as coisas eternas, mas vou pagar meu preço aqui. Mas Daniel, que tinha um profundo relacionamento com Deus, ele dizia, prioridade, obedecer a Deus. Qual é a sua prioridade? Em terceiro lugar, Daniel, um homem íntegro. Daniel, um homem de um profundo relacionamento com Deus. E Daniel era um homem cheio de graça. O que é uma pessoa cheia de graça? É uma pessoa que atrai as outras para si pelas suas qualidades e características. Daniel era um homem cheio de graça e eu descubro 3 coisas aqui em Daniel. Primeiro, Daniel era um homem cheio de graça porque sabia falar, sabia se comunicar. Você quer ver? Capítulo 1, versículo 12. Olha como é que ele, olha a maneira dele falar. Capítulo 1, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Experimenta, peço-te, os teus servos. Ele sabe falar para cada tipo de coisa, tem uma maneira especial de falar. Tem gente que só fala ofendendo, só fala exigindo, só fala bobagem, só fala o que é mal. Como é que você pode atrair as pessoas? Como é que você quer estar perto de uma pessoa que só fala besteira, só fala coisa de desastre, de desgraça? Você quer estar perto dessa gente? Eu não quero. Você quer estar perto de uma pessoa que reclama de tudo, que fala mal de tudo o tempo todo? Você quer estar perto? Sim ou não? Nem eu. Daniel, ele tinha um jeito especial. Olha como é que ele veio. Olha, eu te peço, Senhor. Ele sabia o nível que ele estava e o nível do outro camarada. Nós somos teus servos. Tem gente que quer exigir do patrão. Chefia, eu soube que o senhor deu um adiantamento para o meu colega que trabalha aqui no setor, eu também quero. Não.
tem graça para falar, não tem graça para pedir, sabe? Pensa que o outro... Você já viu essa questão de filho? Pastor, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Meu pai é um homem, ele não deu amor igual. Aí você vai analisar a história do cara. Vai ver o irmão dele, um tremendo somebody love. Quando vai pedir alguma coisa, pai, papai, deixa eu ver aqui, esse aqui tem idade mais ou menos de ser meu pai. Assim, aí... Aí, ele é mais novo do que eu. Aí, né? O cara chega e diz, ô papaizinho, tudo bem, o pai é aquele durão, aquele pai antigo, né? Aí o moleque chega a dar logo um abraço e um beijo. O que você quer, menino? Que é o estilo dele, é aquele estilo antigo. Ô meu papai, é porque eu tô... O que você quer? Fala logo, o que você quer? É só isso que você quer, menino? Só isso? Para esse é só isso. Aí vem o outro. Ô pai, me dá um negócio aí, porque eu sei que o senhor deu... vai te dar o quê, rapaz? Não, o senhor tem que dar assim, que isso é muito ruim. Não dá nada para mim. Aí é o pai. Não é o pai não, é tu que é ignorante. É tu que não tem graça para chegar. A maneira de falar. Você pode atrair ou repelir pessoas. Daniel era um homem cheio de graça, porque era um homem prudente. Diz aqui no capítulo 2, versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que busca evitar erro ou dano. Pessoa prudente, que age com cuidado. E em terceiro lugar, Daniel era um homem cheio de graça. Olha que coisa linda. Voltemos para o capítulo 6. Versículo 3, olha que coisa linda está aqui. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, bondoso, amoroso, perdoador, justo, reto, temperado, amigo. Ele era um cara excelente, atraía. E diz aqui que ele tinha um espírito excelente, irmãos, porque ele tinha alguma coisa de Deus dentro dele. O Espírito Santo habita em você, meu filho. Tem alguma coisa especial em você para atrair as pessoas, meu irmão. Você é amigo, você é leal, você é bondoso, você é equilibrado. As pessoas gostam de você, gostam da sua maneira de ser, porque você é um espírito excelente, é uma pessoa excelente, as pessoas se admiram. Não é rabugento, chatonildo, enjoado, cri-cri, rixoso. Eita, quanto trem doido ruim. Atrai. Chama a atenção das pessoas. Agora tem outro dado. Daniel era um homem cheio de graça, ele atraía as pessoas. Mas Daniel também era um homem cheio de graça, porque atraiu Deus. Você quer ver? Capítulo 9, versículo 23. Só uma parte para até chegar aqui. Gabriel foi ao encontro de Daniel. O anjo Gabriel, o varão Gabriel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha o capítulo 10, versículo 11, quando Daniel ora 21 dias para uma revelação, e me disse, Daniel, o anjo que chega com a resposta, e me disse, Daniel, homem muito desejado, chamou a atenção de Deus. Mas por essas qualidades, porque era prudente, porque tinha um espírito excelente, porque sabia falar, por outros elementos. Quero perguntar a você, você quer chamar a atenção de Deus para você? Você quer achar graça diante de Deus, sim ou não? Sim. Sabe por que Daniel atraiu Deus? Pelo que eu já falei, a sua integridade, a sua retidão. O texto que eu li de Ezequiel 14, se esses 3 homens estivessem numa cidade, eu livraria eles pela sua justiça. Olha o que Deus fala acerca de Jó. Deus dando um testemunho ao diabo, viste meu servo Jó? Homem sincero, reto, fala íntegro. Sabe o que chama a atenção de Deus? A
oração. Em Atos capítulo 10, Cornélio não era nem crente, e diz assim: as orações de Cornélio chegaram até mim. Mandou Pedro lá para anunciar o evangelho a Cornélio, porque a oração de Cornélio chegou até o céu. A oração chama a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Ore! Deus vai te responder, Deus vai te atender. Sabe o que chama a atenção de Deus? A adoração. Lá no capítulo 2, quando Daniel recebe a revelação, ele adora a Deus, a adoração. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 14:13: achei um homem segundo o meu coração, acerca de Davi. Porque não tem adorador na Bíblia como Davi. João capítulo 4, versículo 23 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Todo mundo procura a Deus. Branco procura a Deus, moreno procura a Deus, negrinho procura a Deus, ignorante procura a Deus, sábio procura a Deus, analfabeto procura a Deus, rico procura a Deus, pobre procura a Deus. Mas tem uma classe que Deus procura: os verdadeiros adoradores. Chama a atenção de Deus. Aqueles que adoram o Espírito em verdade. Daniel era um adorador, Daniel era um homem que orava, Daniel era um homem reto. E sabe o que chama a atenção de Deus? O homem que pratica a sua palavra, o homem que vive na vontade de Deus. Noé, o que diz lá em Gênesis 6, 8 e 9? Que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, que era varão justo, e diz lá terminando: Noé andava com Deus. O que a Bíblia fala sobre Enoque? Pouquíssima coisa sobre Enoque. Gênesis 5, 24. Enoque andava com Deus, Deus para si o tomou. Andar com Deus, viver segundo a sua vontade, viver na sua obediência, praticar a sua palavra, você vai chamar a atenção de Deus. E qual é o resultado, irmãos? Se você chama a atenção de Deus, se você achar graça diante de Deus, número 1, te prepara, Deus vai responder às suas orações. O varão Gabriel voou rapidamente, está escrito na Bíblia, para atender a Daniel. Não mandou um anjinho de 5ª categoria, não, mandou Gabriel, meu chapa. Mandou Gabriel, vai lá e atende ele lá, atende ele lá. Ô homem muito amado, toma ali aqui a resposta, te prepara. Se você achar graça por essas características, Deus vai responder às suas orações. Se você achar graça, te prepare, Deus vai promover livramentos para a sua vida. Livrou Daniel da boca do leão, e Deus pode te livrar dos leões dessa vida também. Se você achar graça diante dos olhos do Senhor, se você achar graça, te prepara, que Deus vai trazer para você revelações especiais para a sua vida. Deus vai revelar coisas para você que não revela para ninguém. É resultado, irmão. Se você chamar a atenção de Deus, você se prepara. Deus vai agir nessa terra para te abençoar diante dos homens. Foi o que ele fez com Daniel. Deus diz lá, e Deus deu graça diante de Aspenaz, Deus deu graça diante de Dario, Deus deu graça diante de Nabucodonosor, Deus deu graça diante de Ciro, e Daniel foi subindo. Deus vai agir aqui na terra para te abençoar, se você chamar a atenção de Deus. A pergunta, irmãos, é se você é uma pessoa que atrai ou repele. O que seus amigos estão dizendo? Tá louco? Ser crente igual a esse aí? Tá maluco? Quero saber de igreja. Sabe? Porque tem crente, irmão, que não sabe. Fala na hora errada, ofende o pecador. Você é filho do diabo, hein? Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa para a pessoa.
sabe? E essa tua religião vai te levar para o inferno. Não tem graça para falar, sabe? Aí, quem vem para a igreja? Que vizinho quer saber da igreja? Esse crente aí, isso é um galocha. Isso é uma mala de papelão cheia de pedra, sem alça em dia de chuva. Carrega. Você está rindo? Mala de papelão sem alça, cheia de pedra em dia de chuva. Carrega. Tem um monte por aí. Ou será que você é aquele que o seu filho diz: eu quero servir o Deus do meu pai, eu quero ir para a igreja porque eu quero ser igual a meu pai e a minha mãe, eu estou aqui por causa de um colega lá no trabalho que eu não tenho nem muito relacionamento com ele, mas a vida dele me inspirou a dizer: meu Deus, eu quero ser igual a ele, eu estou aqui por causa disso. A sua vida atrai ou repele? A sua vida serve de instrumento de bênção para trazer pessoas para Cristo, ou a sua vida afasta as pessoas de Jesus? Ah, tomara que você que está me vendo, me ouvindo aqui, tomara que você seja uma pessoa íntegra, tomara que você seja uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, sabe? Tomara que você seja uma pessoa cheia de graça. Sabe por quê, irmãos? O que eu admiro em Daniel é que mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. Mudaram o lugar de Daniel, mas não mudaram o caráter dele. Mudaram a cultura de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. Mudaram ele de nação, mas não mudaram o seu caráter. Não mudou seu relacionamento, não mudou sua confiança, não mudou sua crença. Você pode ir morar no inferno, mas se você tiver compromisso com Deus, até o inferno vai ter que mudar com a tua presença. Numa linguagem figurada que eu estou querendo dizer aqui, você pode ir para qualquer lugar. Eu já vi crente dizer: pastor, ora por mim. Meu Deus, ora por mim. Eu preciso mudar daquele lugar que eu moro. Por quê, irmão? Morador da frente, macumbeiraço. Morador da direita, ateu insensível. Mas o da esquerda, testemunha de Jeová. O outro, esotérico. Ai, meu Deus, me tira dali. Ai, não, eu vou orar para tu ficar ali. Para tu ficar ali, porque podem mudar. Você pode estar no meio de baderna, você pode estar no meio de ímpio, você pode estar no meio de tem pecado, mas a sua vida vai fazer diferença. Você vai fazer diferença no meio dessa sociedade corrompida e longe de Deus. Daniel fez diferença porque era determinado. Daniel fez diferença porque aprendeu a se relacionar com os diferentes. Daniel fez diferença porque era cheio de fé. Daniel fez diferença porque era íntegro. Daniel, ele fez diferença porque tinha um profundo relacionamento com Deus. Daniel fez diferença porque era um homem cheio de graça. Assim seja você. Você foi posto para fazer diferença. Você foi posto nesse lugar de impiedade, de pecado, de depravação, para você mudar tudo isso. Porque ninguém vai te mudar, porque quem te mudou foi o Senhor. Ele mudou a tua vida, Ele te transformou e te preparou para você mudar outras pessoas. Que assim seja. Que assim seja. Que você possa dizer aí na tua casa, que você possa dizer para 2 ou 3 aqui, que a gente possa imitar o modelo de Daniel. Pode dizer isso aí, que a gente imite o modelo de Daniel. Estamos precisando de Daniéis nesse tempo dos fins. Estamos precisando de gente com esse caráter, com essa envergadura. Gente que não se dobra diante do pecado, gente que não se dobra diante da safadeza, gente que não se dobra diante da corrupção. Nós estamos precisando de crentes assim, que não se dobrem. Pode me jogar na cova, podem armar contra mim, mas eu serei fiel. Eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar minha fé, eu não vou abandonar minha crença. Que assim seja você.
Que assim seja eu, que assim seja cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que lamentavelmente no nosso meio tem gente enganada. Quanto mais ele cresce diante da sociedade, menos ele prioriza as coisas de Deus. Quanto mais ele tem riqueza, menos ele se dá para Deus. Tinha que ser exatamente ao contrário. Senhor, eu não tenho como te agradecer, eu não tenho como te honrar, a não ser que cada vez mais na minha vida eu serei fiel, eu vou priorizar o teu reino, eu vou